Eu também não tomaria as declarações do general Heleno pelo seu valor de face. Primeiro porque tem que lembrar que ele foi eleito, quando o Bolsonaro foi eleito, o general Heleno sempre defendeu, assim como a maior parte dos militares do Planalto, que ele foi eleito para fazer algo diferente, principalmente na relação com o Congresso, para estabelecer outros parâmetros que passassem longe do tomar lá da cá. Então o general Heleno sempre defendeu isso. Quanto a isso, não tem nenhuma novidade. Quando ele fala em privado sobre chantagem, etc., é disso que ele está falando. É o mesmo discurso de sempre. Quanto a isso, não há novidades. E, por outro lado, ele sempre também tomou para si e para os militares de maneira geral o papel de um poder moderador lá no Palácio do Planalto. E ele já deu provas de que ele é capaz de fazer isso. Quando, por exemplo, na crise do Legislativo do ano passado, os caminhoneiros queriam tocar fogo em Brasília, o núcleo ideológico dizia que era preciso sim, aí sim, com um tom de desafio, levar o povo para as ruas, confrontar o Congresso e peitar o Congresso, peitar as instituições, inclusive a STF, o general Heleno foi a voz que defendeu que o Bolsonaro não poderia ultrapassar a linha da ordem constitucional. Ele fez isso. Tinha também um clima muito tenso, todo mundo deve lembrar, em torno dessas passeatas que surgiram nesse período. Aí o Bolsonaro iria, o Bolsonaro não iria, tinha grupos que defendiam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, e daí foi muito em função dos conselhos do general Heleno que o presidente Bolsonaro, não foi e diz que quem defendia o fechamento do STF do Congresso nas passeatas pró-presidente estava na passeata errada. Portanto, ele tomou a atitude certa e a influência do general foi fundamental nessa decisão. Agora, eu dividiria a declaração dele em duas partes. Primeiro, essa história da chantagem, que é o que ele sempre falou, que foi a posição que ele sempre assumiu. O governo não pode ceder às pressões do Legislativo em tudo. E é preciso estabelecer uma relação diferente com o Congresso que não passe pelo toma lá da cá. O que pode chamar a atenção é essa chamada dele do povo ir para as ruas, que é justamente o que aquele núcleo ideológico estava fazendo lá atrás, e ele foi contra. Aí, eu acho que tem duas leituras para isso. Foi uma retórica de mesa de reunião, ou foi, de fato, uma tentativa de se expressar com mais contundência de que só pela pressão democrática, só pela pressão popular, o Congresso pode mudar de atitude? Ou também foi, aí vai um detalhe que pode ser relevante nessa história, uma questão de queda de braço mesmo, porque o general Heleno, ele, em relação ao general Ramos, eles, no mínimo, a gente pode dizer que não são grandes amigos, né? E o general Ramos foi quem costurou esse acordo que agora o general Heleno está querendo descosturar, está pedindo para que seja descosturado. Então, eles não são grandes amigos, para dizer no mínimo. O general Heleno considera o general Ramos um tanto, digamos, dócil demais no trato com o presidente Bolsonaro, um tanto elogioso demais em relação ao presidente Bolsonaro e um pouco crítico de menos em relação ao presidente Bolsonaro. Óbvio que o general Heleno não usa essas palavras, usa outras palavras, mas é assim que ele se sente em relação ao general Ramos. E então, eu acho que são duas coisas. A chantagem é esperada e essa parte aí do povo ir para as ruas fica um pouco enigmática, mas acho que tem várias leituras possíveis e a mais exagerada, a mais radical, essa que o presidente Rodrigo Maia faz, não é a única. Agora, o que eu acho que tem que ver é, o Rodrigo Maia tinha que responder. Essa foi uma conversa, como lembrou Constantino, vazada, mas não era para ter vindo a público, mas uma vez que veio a público, o Rodrigo Maia não tinha outra opção, a não ser responder, calado que ele não iria ficar. Então, tem que ver agora se isso vai ficar 0-0, um falou, outro respondeu, acabou e tudo continua na mesma, ou se isso vai criar uma nova crise entre o Executivo e o Legislativo.